06 2022 Cor litúrgica. Roxo, primeiro domingo da Quaresma. Primeira leitura, DT 26, 4:10, leitura do livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo. 4 O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. 5 Dirás, então, na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. 6 Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. 7 Clamamos, então, ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. 8 E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. 9 E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. 10 Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 90, em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente diz ao Senhor: sóis meu refúgio e proteção, sóis o meu Deus, no qual confio inteiramente. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos para o teu pé não se ferir na alguma pedra. Passarás sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Evangelho. Anúncio do Evangelho, LC 4:1-13, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. 2 Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu fome. 3 O diabo disse, então, a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. 4 Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. 5 O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. 6 E lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. 7 Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. 8 Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. 9 Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. 10 Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos, a teu respeito, que te guardem com cuidado. 11 E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. 12 Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. 13 Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Encha o seu coração do Espírito de Cristo. 06 de março de 2022. Essa é uma síntese sobre esse Evangelho do primeiro domingo da Quaresma,
onde refletimos sobre as tentações de Jesus, que, na verdade, também é o nosso caminho espiritual. Porque a Quaresma é para o cristão uma escola, para que nós enfrentemos o mal que se apresenta como um ladrão da nossa liberdade. Vejam vocês, o diabo tentou Jesus para tirar dele a liberdade de filho de Deus. Então, nestes 40 dias, nós nos matriculamos nessa escola espiritual para aprender de Jesus a enfrentar o mal que também bate à nossa porta, que, mais uma vez, investe contra nós e quer também nos fazer escravos e que nós percamos a nossa liberdade de filhos de Deus. Para nós, nessa escola quaresmal, a nossa prova final é aprender a dizer os nãos. Os nãos decisivos no momento da prova, porque Jesus soube dizer esse não. Agora, um detalhe muito importante que não podemos esquecer. A palavra diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Esse é para nós um elemento fundamental para que vivamos bem a nossa quaresma. Tirar de dentro de nós o espírito mundano para nos enchermos do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. É a partir dessa realidade que nós enfrentaremos quaisquer tentações ou situações na nossa vida e poderemos dar um bom testemunho de Cristo. Para que vivamos bem a nossa quaresma, tiremos de dentro de nós o espírito mundano para nos enchermos do Espírito de Cristo em nós. Não pode haver aquela mentalidade de adorar a dois senhores. Temos de dizer o nosso sim total e pleno a Deus, e dizer o nosso não pleno e total ao maligno, ao inimigo de Deus. Sabemos que, neste tempo quaresmal, a Igreja nos propõe, de forma peculiar, 3 práticas espirituais: a oração, o jejum e a esmola, que são, na verdade, grandes combatentes contra as tentações diabólicas. Na nossa vida, a oração, nós aprendemos quem é Deus. Então, vamos tomar consciência. Não tentarás o Senhor, teu Deus, porque sabemos quem Ele é. Ele é o nosso Pai e a oração nos ajuda a isso. Depois, o jejum. Encontrarmos em Deus o prazer da nossa alma, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. E, finalmente, a esmola. A esmola que nos liberta daquele espírito de posse, daquele espírito de nos prender a coisas materiais, e vamos nos recordar que podemos e devemos adorar somente a Deus, nosso único Senhor. E Ele precisa ser o Senhor dos nossos corações. Está aí para nós este itinerário quaresmal, esta escola espiritual que iniciamos com muita fé, com muita confiança e, indispensavelmente, cheios do Espírito Santo, para que vençamos todas as tentações. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 06 Santa Rosa de Viterbo, santo jovem de 18 anos, 1233, 1251, padroeira reconhecida como intercessora da juventude franciscana e da juventude feminina da Ação Católica. Também é invocada como padroeira dos exilados. Súbito. Oração pelos ucranianos. Senhor Jesus, como tantos ucranianos que vivem hoje no exílio e saem em busca de refúgio, são tantos outros filhos teus, espalhados pelo mundo que assim também sofrem. Tende misericórdia do teu povo Jesus. Amém. Origens da Santa Rosa de Viterbo. Foi uma menina de família pobre da cidade de Viterbo, Itália. Foi educada na fé católica e defendia o catolicismo a todo custo. Perseguida desde cedo, mostrou-se defensora da Igreja na disputa entre o Papa Inocêncio IV e o imperador germânico Frederico II. Foi perseguida pelo imperador Frederico II, mas não abriu mão de sua fé em Cristo. Demonstrava uma fé madura e penitente, a ponto de se impor severas penitências.
Milagre. Aos 4 anos a pequena Rosa foi ao velório de sua tia. Achegando-se ao lado do caixão, a menina de 4 anos, envolvida por uma força sobrenatural, chamou pelo nome de sua tia, que ressuscitou em meio a todos que estavam no funeral. Entende-se que essa ressurreição foi uma forma de ressuscitar também a fé do povo de Viterbo, que tiveram suas esperanças também ressuscitadas e passaram a lutar novamente pela Santa Sé, que era ameaçada pelo imperador. Espiritualidade. Desde pequena, ela se sentia atraída pela espiritualidade franciscana. E, à medida que crescia, aumentava-se seu desejo de oração, de contemplação, de estar em lugares silenciosos para rezar. Saúde fragilizada. Acometida de uma forte febre, a Virgem Maria lhe aparece. A febre some e Nossa Senhora lhe confia uma missão e orienta a pedir sua admissão na ordem franciscana. Ousadia na pregação. Ainda na cidade de Viterbo, ela teve uma visão do crucificado, quando seu coração ardeu em chamas. Foi impulsionada a sair pelas ruas pregando com um crucifixo nas mãos. Ao anunciar Jesus, a multidão que ela atraía era tão grande que, por vezes, não se podia vê-la pregando. Numa ocasião, Rosa começou a levitar-se até poder ser vista por todos. A levitação de Rosa foi atestada por milhares de testemunhas e a notícia percorreu a Itália. A pregação de Rosa transformou Viterbo. Pecadores empedernidos se converteram. Hereges voltavam ao seio da igreja e, principalmente, os partidários italianos do imperador revoltado reconciliaram-se com seu soberano, o sumo pontífice. Muitas vezes, a multidão comovida interrompia a jovem missionária exclamando: "Viva a Igreja! Viva o Papa! Viva o nosso Senhor Jesus Cristo!" Deportação. Tempos depois, Frederico II voltou a dominar a Itália e, consequentemente, Viterbo. Rosa foi denunciada ao imperador e levada à sua presença, sendo proibida pelo ditador de continuar suas pregações. E Rosa respondeu a Frederico: "Quem me manda pregar é muito mais poderoso e, assim, prefiro morrer a desobedecê-lo." Frederico prendeu Rosa e, temendo que houvesse revolta em Viterbo, caso conservasse Rosa na prisão, o imperador mandou deportar a jovem missionária e seus idosos pais. Depois de muitas privações em meio à neve, Rosa e seus pais chegaram a Soriano, onde uma multidão correu para ouvi-la. Ela permaneceu pregando a submissão à igreja. Rejeitada e aceita, Rosa decidiu consagrar-se a Deus no convento de Santa Maria das Rosas. As freiras recusaram a presença de Rosa. E Rosa lhes disse: "A donzela que repelis hoje há de ser por vós aceita um dia, com alegria, e guardareis preciosamente." Rosa então transformou seu quarto em uma cela de religiosa e, assim, passou seus últimos 7 anos de vida. Aos 18 anos, entregou sua alma a Deus. Seu corpo foi sepultado na paróquia Santa Maria del Poggio. Por 3 vezes o Papa Alexandre IV sonhou com Rosa, que lhe pedia por parte de Deus, que ele mesmo, o Papa, transladasse seus restos para o convento Santa Maria das Rosas. Alexandre IV deslocou-se para Viterbo. As religiosas daquele convento receberam seus restos mortais como um verdadeiro tesouro. Curiosidades: oficialmente, existem 2 festas de Santa Rosa de Viterbo. 6 de março, sendo o dia de sua morte. E 4 de setembro, dia da trasladação do seu corpo para o convento Santa Maria das Rosas. Os papas Eugênio IV e Calixto III continuaram o seu processo de canonização, que ficou pronto em 1457, mas, com a morte do Papa Calixto III, o decreto não foi promulgado. Assim, a canonização de Santa
Rosa não chegou aos termos dentro dos trâmites exigidos. Mesmo assim, foi integrada ao martirológio romano e confirmada por documentos e pontífices. Repercussão mundial. Há santuários de Santa Rosa de Viterbo nos EUA, França e México. Além da sacralidade, a vida da jovem Rosa de Viterbo foi excepcional, a ponto de repercutir, para que cidades recebessem o seu nome no Brasil, Colômbia, EUA e Espanha. Devoção no Brasil por influência da santa. No interior do estado de São Paulo, existe o município de Santa Rosa de Viterbo. Nesta cidade, a devoção à santa é cultivada e é difundida, pois é a história de uma jovem que amou a igreja até o fim. A minha oração, Senhor Jesus, a pequena Rosa, desde criança recebeu do Senhor graças sobrenaturais. Pedimos-te, humildemente, cuide, guarde e proteja nossas crianças, para que, sob a tua graça, vivam e anunciem a tua palavra. Assim pedimos porque cremos em teu amor e zelo pelos pequenos e inocentes. Amém. Santa Rosa de Viterbo, rogai por nós.